O programa Slim, cantou Slim. Cantou Slim. Nós somos Slim aí, ó. Vou dar uma olhada. Obrigado a todos vocês. Valeu mais uma vez. Mais uma vez, Teresina, mais uma vez, Piauí. Valeu, Slim, hein? Valeu. No quadro City Tour de hoje, nós vamos viajar para o outro lado do mundo, onde eu convido você para conhecer um país organizado de pessoas educadas. Que país é esse? Eu estou falando do Japão. Conheça um pouco mais sobre esse lugar que é, sem dúvidas, encantador. Uma das maiores metrópoles do planeta, Tóquio possui edifícios espetaculares, quilômetros de linhas de trem e metrôs que funcionam de forma precisa. As ruas são incrivelmente limpas e um povo educado, sempre disposto a socorrer os turistas que estão perdidos pela cidade. Uma cidade cercada de painéis de neon e delicadas cerejeiras. A Tóquio histórica remete ao vilarejo de pescadores que surgiu à volta do rio Sumida. Você encontra no distrito de Asakusa com o icônico templo Sensoji. Já a parte jovem e vanguardista está nas animadas ruas de Shibuya e nas badaladas de Roppongi. Se procura por compras, conheça o bairro de Ginza e a Alameda Omotesando. Nos arredores da capital, você se diverte na Tóquio Disneyland. Excelente opção para quem viaja com crianças. Perto dali estão ainda a vibrante Yokohama, o grande Buda de Kamakura e os caminhos para Nikko, ao norte da cidade, de onde partem diversas excursões. Para falar um pouco mais sobre o Japão, a gente tem a honra de receber aqui no Slim, ele que foi presidente da Associação de Jovens Empresários do Piauí. Estou falando do jovem empresário Diego Oliveira. Seja bem-vindo ao nosso programa para falar de um lugar que realmente encanta, né? Olá, Ítalo. Muito bom estar aqui com você para falar do Japão, que é um país incrível, de pessoas incríveis e que me deu muito conhecimento, foi uma experiência muito bacana na minha vida. O que mais te chamou a atenção quando você chega no Japão? Aliás, você não conheceu só uma cidade, você percorreu várias cidades do Japão. Isso, eu conheci 5 cidades no Japão: Tóquio, Osaka, Kobe, Miyajima e Hiroshima. Bacana. O que te chamou a atenção a princípio? Quando você chega no Japão, você já disse, essa é uma característica que já me marcou bastante. Eu acho que, além da organização, que é mundialmente conhecida, eu acho que a solidariedade das pessoas, do momento que você precisa parar alguém para poder pedir uma informação no Japão, eles deixam de fazer qualquer coisa que eles estão fazendo para poder lhe ajudar. Legal. A gente começa a falar, por exemplo, de características da cidade. Tóquio é uma cidade grande, é uma cidade movimentada, é uma cidade moderna. Quais são as principais características de Tóquio? Olha, Tóquio é uma cidade muito organizada, muito limpa, pro tamanho que é, né? Uma das grandes metrópoles do mundo. E, assim, tem uma diversidade cultural, uma diversidade de pessoas que você consegue ver na moda, no jeito que elas se vestem, no jeito que elas se comunicam, como elas passam. Então, assim, o passeio pelas ruas de Tóquio é incrível, porque você vê gente de todos os estilos que você imaginar. Isso, homens, mulheres, como é que eles se vestem? É bem diferente do brasileiro. Eles têm uma liberdade na maneira de se vestir muito maior, né? Então, você percebe que eles realmente se produzem muito para poder ir à rua, para poder andar na rua, para ir trabalhar. Então, realmente foi o que mais me chamou a atenção. Mas o Japão é um país que se destaca, por exemplo, pelo budismo. Uma das cidades, por exemplo, onde você teve, é bem presente essa característica. Sim, eu tive em Miyajima, que é uma ilha no sul do Japão, que é uma ilha de templos budistas, que era fechada para os budistas, os monges budistas, né? Então, foi uma experiência incrível, assim, essa questão da religiosidade, da espiritualidade que eles têm, então foi muito forte e eu gostei bastante. Eu aconselho a todo mundo que vá no Japão conhecer Miyajima. O Japão é um país para quem procura noite, para quem procura agito ou não? O que se faz no Japão?
Olha, eu até tentei ver como era a noite japonesa, mas realmente é bem diferente. Eu acho que não há igual do que no Brasil, do que os países latinos, né? A noite nos países latinos realmente é bem diferente, é bem forte. No Japão, não. No Japão, eles não têm muito essa cultura da noite, da bebida, da festa, da farra, né? Tudo muito cedo. É tudo muito cedo, tudo realmente acaba muito cedo, tudo finaliza cedo, né? Teve até uma história de um bar que eu fui depois de 3 horas da manhã lá em Tóquio e assim que eu entrei tinha uma placa dizendo que eu não podia dançar. Sério? E ninguém sabe explicar por quê? Não, a gente não perguntou por quê, até porque também o próprio aviso já deixou a gente um pouco mais tímido. Foi, e a gente sentou e ficou ainda tomando um drink, mas não tinha clima para ficar. Mas te chamou a atenção na gastronomia japonesa, Diego? Ítalo, acho que além da questão do condimento, porque a comida brasileira é muito condimentada, lá eles não usam tantos condimentos, né? Só o molho shoyu basicamente e alguns outros molhos à base de pimenta, eu acho que é o consumo de arroz. Isso é feito toda hora? Toda hora, do café da manhã ao jantar. Você come arroz, café da manhã, almoço, lanche. Você para comer alguma coisa, você vai comer alguma coisa de arroz. Agora imagina você comer arroz no café da manhã com o que, geralmente? O arroz puro mesmo. Eles servem muito arroz mesmo puro. Você come só o arroz com ovos mexidos, com alguma verdura, alguma planta. Quais foram os principais pontos que mais te chamaram a atenção por essa viagem que você fez para o Japão, incluindo todas essas cidades? O que mais te marcou? Quais os principais pontos por onde você passou? Você falou que um centro budista foi um dos lugares, você andou por museus, que lugares você passou? Pois é, eu fui em Hiroshima, acho que foi realmente um momento muito impactante. O Museu da Bomba Atômica. O Museu da Bomba Atômica em Hiroshima, né? Porque foi muito impactante. Eu vi a forma como as pessoas morriam após a explosão da bomba atômica. Muito forte. A destruição. Então, assim, aquilo me emocionou bastante. Porque aqui a gente tem essa questão da bomba atômica de uma forma muito distante da nossa realidade. E lá eu pude ver realmente o estrago que a bomba atômica fez com as pessoas, com aquela comunidade, com a cidade, a forma como foi deixada a Hiroshima após a bomba atômica. Então realmente foi uma coisa que me impactou bastante. Para quem vai no Japão, você acredita que você indica para aquelas pessoas que de repente não procuram noite, mas gostam mais de cultura? Seria um país indicado para quem gosta de cultura, para quem gosta do que é organizado? Seria assim? É uma experiência incrível para a gente poder fazer um comparativo também da nossa realidade no Brasil. E eu acho que é uma experiência que todo mundo deve ir no Japão, né? Eu costumo inclusive dizer que a pessoa deve ir principalmente depois dos 70, porque ela não tem perigo de voltar e ficar triste. Mas se você puder ir de qualquer idade, lua de mel, passeio, com amigos, vale muito a pena você ir ao Japão. Realmente foi uma experiência incrível para mim. Para quem não sabe, o Diego é ex-presidente da Associação de Jovens Empresários do Piauí, inclusive. Como é que está a tua rotina de vida hoje? Você está tomando de conta dos negócios, inclusive à frente da Pax União, que é uma grande parceira aqui da TV Antena 10, e é possível conciliar na verdade, esse grande paixão, esse grande amor pelas viagens com o teu trabalho aqui em Teresina. Pois é, eu tenho que me programar muito bem, né, para poder me ausentar. Mas depois que eu deixei um pouco à frente da AGE, também eu me envolvi em outros projetos pessoais, também abri, né, um negócio no shopping. Eu tenho também, estou fazendo uma pós-graduação na Fundação do Cabral e estou investindo em outros projetos também. E já tem em mente alguma próxima viagem, Diego? Olha, eu estou louco para ir ao Peru, porque eu conheci a Colômbia, foi incrível, eu estou louco para ir ao Peru. Certo. Quando você voltar, então, de repente você conhecer lugares como Lima e dentre tantos, volta aqui no Slim para a gente trazer detalhes. Com certeza. E te agradecer pela participação no nosso programa, parabéns pelo teu trabalho, mais sucesso e mais viagens para você voltar aqui para a gente compartilhar com os telespectadores. Não, com certeza eu agradeço esse espaço, realmente sempre bom estar com você, falando de viagem, que é uma coisa que eu realmente gosto bastante. Então eu estou sempre à disposição, Ítalo.
requinte. Bom gosto. A cobertura dos mais sofisticados eventos sociais com o charme de Ítalo Mota. Entre em contato com a produção do Slim e agende sua data. Hoje o Slim veio até a Câmara Municipal de Teresina para acompanhar uma homenagem entregue ao INEX Piauí e ainda o lançamento da 4ª edição do livro Líderes em Ação. Esse livro conta a história de vida e sucesso de 16 líderes e um livro pela qual também tive a oportunidade de contar um pouco da minha história de vida, 11 anos dedicados ao jornalismo televisivo. Claro que o programa Slim não poderia ficar de fora e mostra todos os detalhes para você a partir de agora. Senti-me também muito honrado em colaborar e participar também desse livro, desse projeto desenvolvido aqui pelo INEX e também na homenagem hoje que foi prestada pela Câmara Municipal a todos que organizam e fazem o DL no Piauí. Nós estamos todos aqui para evoluir, para nos tornarmos pessoas melhores e os exemplos sempre nos ajudam, nos edificam, né? Então, o objetivo do livro Líderes em Ação é isso, valorizar as pessoas da terra e dar esse exemplo, né, de vida, de sucessos. Das participantes do livro Líderes em Ação, na sua 4ª edição, a Ana Célia, que é prefeita de Cocal de Telhas, poder compartilhar a tua história com tantas pessoas, acredito que seja uma emoção sem tamanho, né? Com certeza, assim, a gente torna-se uma referência, então a responsabilidade aumenta, a gente poder mostrar um pouco da nossa vida e como a gente conseguiu fazer a diferença no meio da multidão. Mazulo, essa é a 4ª edição, trazendo aí mais histórias, 16 histórias que realmente fazem toda a diferença, né? Com absoluta certeza, Ítalo. E você é uma dessas histórias. A gente contar com a sua história dentro do Líderes em Ação é um privilégio. Eu acredito muito que quando nós alcançamos o sucesso na nossa vida, temos obrigação de ajudar outras pessoas também a alcançarem. E uma das formas que eu acho mais nobre é você usar o exemplo, através do seu exemplo de sucesso, inspirar outras pessoas. E por isso que eu acredito muito nesse projeto Líderes em Ação. É um livro que está indo para a 4ª edição e essa edição tem um sabor todo especial, porque além do Brasil, além do Norte e Nordeste, nós temos líderes também da Europa. 2 líderes lá que trabalham, que exercem a função de líderes lá na Europa, Portugal e Inglaterra. Então, eu acho que está rompendo aí barreiras e isso nos mostra que nós estamos no caminho certo. Eu acredito demais e vou continuar aí acreditando nisso. No próximo bloco, vamos contar a história de sucesso da empresária Odelita Nunes.